Ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts. Eu fui à floresta porque queria viver livre. Eu queria viver profundamente e sugar a própria essência da vida, expurgar tudo o que não fosse vida, e não, ao morrer, descobrir que não havia vivido. Ain't got no father, ain't got no brother, ain't got no children, ain't got no aunts, ain't got no uncles, ain't got no love, ain't got no... Olá, meu caro, minha cara, meus queridos animais racionais, dizendo de modo peripatético, não é? Isso é plágio das ideias de Aristóteles quando afirma que o homem é um animal racional, zoon logikon. A que me proponho nesses vídeos que pretendo divulgar aqui? Me proponho a pensar, me proponho a partilhar um pouco daquilo que tenho aprendido com os livros, me proponho a armá-la com a arma do pensamento. É muito interessante nós observarmos que, diante de algumas situações, alguns fatos da vida, algumas pessoas correm se armar, né? E armar com discursos de ódio, e armar com armas propriamente dito e tudo mais. Quando vejo algo que realmente se mostra como problema para mim, eu procuro me armar também. Eu corro ver que livros eu tenho que podem me ajudar a pensar melhor sobre aquele determinado problema, aquela determinada situação. Então aqui quero partilhar com o intuito também pedagógico, talvez em alguns momentos, de utilizar como complemento de sala de aula, mas simplesmente como partilha, como pensar junto, ou às vezes até de falar bobagem, porque nós sempre falamos bobagem. E sempre que acreditamos que estamos certos, eu acho que é mais bobagem que estamos falando. Então é a proposta de pensar junto à filosofia, os autores da filosofia, e também junto à poesia, né? Pensar com a poesia, poesia que é transgressora, poesia que é o estabelecimento de uma nova realidade, um novo pensamento, não regrado como aquele ao qual estamos habituados. Ela tem as suas regras, o seu modo de ver o mundo. Então, filosofia, poesia, pensamento, e conversa, e bate-papo, e bobagem, é isso que pretendo desenvolver em alguns vídeos que quero divulgar aqui. Sempre na companhia dos grandes pensadores, hoje aqui Sócrates, que fala muito do pensamento, né? Sócrates que diz que ele não se cansava de falar para que as pessoas passassem a se preocupar mais com o cuidado da própria alma do que cuidado com riquezas e tudo mais. Então, que nós possamos, que eu possa aprender a pensar junto aos pensadores da história. E estou aqui só para partilhar, se vai ser bom, se não vai para você, isso aí cabe a você, não é? Estou aqui para partilhar uma experiência de pensamento. Então, para início de conversa, não é questão de pensamento. Nós sempre, nessa minha proposta, vamos entender o pensamento como uma atividade que nos leva a uma nova postura de vida. Né? Então é pensar para que eu possa ser um novo indivíduo e me colocar no mundo de uma nova maneira. Então é pensar profundamente sobre os problemas. A atualidade, né, por conta do mundo digital e tudo mais, mostra uma despreocupação, uma desvalorização realmente com a atividade do pensamento e também para com as humanidades, não é? A desvalorização das humanidades. Então aqui é uma proposta de pensar junto à necessidade de que sejamos cada vez mais humanos. E o que nos ajuda a ser humano é a ideia trazida pelos pensadores das humanidades. Né? Técnico qualquer um pode ser, e não estou desvalorizando nada de área técnica, mas é que nós possamos ser melhores humanos a partir daquilo que a humanidade produziu enquanto pensamento sobre si própria. O pensar é uma arma contra a ignorância, não é? Nós somos ignorantes em muita coisa, então cada vez que pensamos, temos uma ideia nova, vamos evoluindo, não que deixemos de ser ignorantes, não é? Segundo o próprio pensamento socrático, não é? Só sei que nada sei, quanto mais sei,
tenho a consciência de que menos sei, então, mas nós vamos progredindo, nós vamos nos colocando como novas pessoas nesse mundo, nessa realidade. Então, todo pensamento é ação, pensamento não é teoria, pensamento é ação, é um fazer que se desdobra, ok? Então, é basicamente nessa ideia que me proponho a produzir alguns vídeos. Quanto mais... Daí uma reflexão interessante, porque todo mundo vai ficar velho, né? Esse é o natural, eu tô ficando velho já, talvez, para falar isso, né? Quanto mais velhos, mais sabemos da verdade, pois mais conhecemos. Mentira. Claro que é mentira. Então, quanto mais velhos, mais estamos certos, pois já sabemos da vida. Mentira, claro que é mentira. Na verdade, eu acho que quanto mais velho a gente fica, mais chato a gente fica, justamente por se achar o mais certo, não é? Eu gosto sempre de falar com os alunos que podemos tomar nossos pais como exemplo, não é? Quanto mais velho, mais ele acha que sabe a verdade, eles pensam que são corretos e que a gente deve realmente simplesmente obedecer porque eles conhecem da vida, viveram mais, mas isso não vale, não é? Isso pra gente, não, quando a gente começa a estudar, aprender filosofia, a gente percebe que quanto mais velho, se a gente não estuda, a gente só fica mais chato, mas não fica mais sábio. O que é preciso, então? Desconfiar. E daí eu trago um pensamento de um filósofo que realmente mostrou o peso e o poder da desconfiança e da dúvida. René Descartes. Ele diz, faz alguns anos já, dei-me conta de que admitira desde a infância muitas coisas falsas por verdadeiras, e de quão duvidoso era o que depois sobre elas construí. Era preciso, portanto, que uma vez na vida fossem postas abaixo todas as coisas, todas as opiniões em que até então confiara. Eu acho que esse pensamento do Descartes é algo muito significativo no sentido de mostrar que é preciso ter coragem para se dispor a pensar, né? É preciso ter coragem para refletir, porque ele diz assim, colocar abaixo tudo aquilo que até então ele acreditava, em que acreditava, né? Em que confiara. Quem tem coragem de pôr abaixo? Muitas vezes nós temos medo, nós não queremos abalar as nossas certezas e acabamos optando por não pensar e ficar naquele mundinho nosso. Mas pode ser que muitas vezes as pessoas, eu mesmo, você possa dizer, mas quem foi Descartes, né, na fila do pão? O que ele quer? Não é? Quem é ele para falar alguma coisa? Muitas pessoas se acham tão sábias que não precisam pensar, não precisam aprender a pensar. E acabam desmerecendo grandes pensadores, pessoas que realmente se dedicaram, simplesmente porque elas que desmerecem acabam se achando no direito de falar, como se simplesmente viver mais tempo, ser mais velho, a gente aprendesse por osmose, né? Vivendo mais tempo, a gente pudesse ter mais conhecimento só por viver, não é? Mas o conhecimento não é algo que se dá naturalmente e automaticamente. É preciso esforço, é preciso aprender, é preciso reaprender, é preciso questionar, é preciso ter a coragem de pôr abaixo tudo aquilo em que acreditamos durante muito tempo. E aqui eu trouxe um outro trecho de um outro pensador também muito caro a mim, que é Martin Heidegger. Ele diz na obra Serenidade: a ausência de pensamentos é um hóspede sinistro que no mundo atual entra e sai em toda parte, pois hoje toma-se conhecimento de tudo pelo caminho mais rápido e mais econômico, e no mesmo instante e com a mesma rapidez, tudo se esquece. Heidegger diz em outro trecho que nós precisamos aprender a pensar. A gente não pensa, a gente faz muita coisa, a gente fala demais, mas a gente não pensa. Então essa ausência de pensamento é característica principalmente da nossa época. Pela tecnologia e tudo mais, os avanços que temos na comunicação, nós buscamos aquilo que é mais rápido, fácil e econômico. E pensar leva tempo, pensar exige leitura, pensar exige reflexão, e é por isso que a gente não pensa. A gente age, a gente faz, a gente quer construir, a gente quer propor, a gente quer produzir, mas a gente não quer pensar. Então, já encerrando esse vídeo, neste
canal, né, de comunicação, que é o YouTube, eu pretendo disponibilizar alguns vídeos pensando, dizendo que eu quero aprender a pensar, eu acho que estou no caminho desse aprendizado. Não sei pensar, pode ser que eu fale aqui muita bobagem, né? Mas é aquilo que o pensamento me possibilita dizer. E sem ler, sem conteúdo, sem nada, nós ficamos produzindo um palavrório que acaba sem sentido. Quanto mais conhecimento, mais possibilidade de pensamento efetivo, mais libertação daquilo que é o mundo que nos prende. Então, é a isso que me proponho e estou aberto a críticas, sugestões e nessa partilha espero mais aprender do que ensinar. E nunca se esqueça de que pensar sempre vai fazer bem. Até mais, um abraço. I ain't got